Irmãos e irmãs, dia 18 de janeiro, quarta-feira da segunda semana do Tempo Comum. Na primeira leitura, escutamos Hebreus 7, 1 a 3, 15 a 17. Diz o autor inspirado: Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão quando esse regressava do combate contra os reis e o abençoou. Então é um rei sacerdote que aparece, que ninguém sabe de onde veio, nem para onde vai. Não pertencia à tribo dos levitas, que era a tribo sacerdotal. Então continua, o autor vai fazendo um paralelo entre Melquisedeque e Jesus. E o seu nome significa, em primeiro lugar, Rei da Justiça, e depois Rei de Salém, que quer dizer Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem início de dias, nem fim de vida. É assim que ele se assemelha ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Então se vê naquele rei sacerdote uma imagem de Jesus. Por isso é dito de Jesus, tu és sacerdote para sempre na ordem Melquisedeque. Jesus é o sumo sacerdote, não porque faz parte da tribo dos levitas, mas como Melquisedeque, ele é sacerdote pela vontade do Pai. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. No Evangelho, continua o conflito sobre o sábado. Em Marcos 3, 1 a 6. Jesus entrou de novo na sinagoga. Era dia de sábado. Se depara com um homem com a mão seca. A mão seca é sinal de alguém que não pode servir, alguém que não pode trabalhar. Fala de uma impotência. E as pessoas estão espreitando para ver se Jesus iria trabalhar num dia de sábado, e assim quebrando a lei do sábado. Jesus disse ao homem de mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Aquele homem, por exemplo, que tinha sido marginalizado, que estava excluído, agora é colocado no meio. Jesus sempre traz para o meio do seu coração, para o meio de nós, aquele que está à margem. E levanta Jesus uma pergunta fundamental, que é a pergunta da instituição do sábado, que é a pergunta a respeito de qualquer meio. É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Ou seja, isso que eu faço gera o bem, gera a vida? Então pode ser instrumento para o reino. Se não faz o bem, se gera morte, não pode ser instrumento para o reino. Mas eles nada disseram, porque teriam que concordar com Jesus. E surpreendentemente o Evangelho fala de Jesus de uma forma que não estamos acostumados a ouvir falar de Jesus. Jesus olhou ao seu redor cheio de ira e tristeza. Jesus olhou ao seu redor cheio de ira e tristeza, porque eles eram duros de coração. Se tem uma coisa que provoca ira ou tristeza no coração do nosso Deus, é justamente o nosso coração duro, porque nosso Deus é o Deus da misericórdia. Jesus reage diante dessa dureza, dizendo ao homem: estende a tua mão. Ele estendeu e a mão ficou curada. E ao mesmo tempo, as pessoas ali ao redor, que discordavam de Jesus, começavam a tramar a sua morte. A dureza do coração nos faz compactuar com a morte. A dureza do coração nos torna insensíveis ao bem e à vida. Com esse espírito, irmãos e irmãs, peçamos a graça desse ano vocacional, de termos corações ardentes e pés a caminho. Sacratíssimo coração de Jesus, eu confio em vós, Nossa Senhora do Sagrado Coração, esperança dos desesperados, rogai por nós. São José, exemplo e padroeiro dos amigos do coração de Jesus, rogai por nós. E por intercessão de Santana, padroeira de nossa Diocese de Caicó, desça sobre todos vós
a bênção do Deus de infinita misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que a alegria do Senhor seja a nossa força. Amém.